Então, boa noite, pessoal. Hoje, quarta-feira, o dia que a gente tem lido, na verdade, esse livro, trechos desse livro, né? Mente Zen, Mente de Principiante, que é desse monge chamado Shunryu Suzuki. E como a gente já falou aqui outras vezes, esse livro é interessante porque ele revela partes da prática que talvez a gente nem sonhasse, né? Quando você lê esse livro e você entende, não com a mente puramente racional, mas quando você entende de uma forma bem subjetiva, com o corpo todo, e não só com a mente racional, mas com o coração, você começa a entender cada vez mais como a prática do Zazen, como o Zen, é precioso. É normal, é comum acontecer que se alguém for começar a ler esse livro sozinho, não entenda nada. Isso reflete primeiro uma coisa, que sua prática é imatura. Significa dizer que você não tem tempo de prática, significa dizer que sua prática está tendo algum problema. Eu mesmo tenho trechos desse livro que eu sinto alguma dificuldade. Eu não consigo ver como esse mestre vê. Mas já tem coisas, tem alguns aspectos que eu consigo perfeitamente ver o que ele está dizendo, né? E hoje a gente vai ler a parte que tem aí na página 34, alguns trechos, cujo título é As Ervas Daninhas da Mente. O título é sensacional. As Ervas Daninhas da Mente. Ele diz o seguinte, eu acho que todo mundo vai se identificar com isso. Não creio que lhe agrade quando o despertador toca de manhã logo cedo e você tem que se levantar. Não é fácil sair da cama e ir se sentar em zazen. E mesmo depois de chegar ao Zendô e começar o zazen, você tem que encorajar a si mesmo para se sentar corretamente. Acho que todo mundo, se não passa, já passou por isso. Olha só que coisa ele vai dizer agora. Isto são apenas ondas mentais. No zazen puro, não deve haver nenhuma onda em sua mente. Como a gente estava falando no sábado aqui, né? Quando a gente está iniciando, quando a gente senta em zazen, o que acontece? Nossa mente fica... É quando a gente tem um certo nível de prática, essa onda mental ela vai ficando menos alta e mais espaçada. Menos alta e mais espaçada. Aí o que é que Shunryu Suzuki está dizendo? No zazen puro, não deve ter nenhuma onda em sua mente. Falar é fácil. Por isso que nós temos que praticar. Continuemos, então. À medida que você pratica, essas ondas se tornam cada vez menores e seu esforço se transforma em um sentimento sutil. Você começa a praticar e essas ondas mentais, elas começam o quê?
a diminuir. Costuma-se dizer que, arrancando as ervas daninhas, alimentamos as plantas. Nós arrancamos as ervas daninhas e as enterramos juntos com as plantas para nutri-las. Portanto, mesmo que você tenha dificuldade em sua prática, mesmo que haja ondas, essas ondas servirão para ajudá-lo. Você não deve aborrecer-se por causa de sua mente. Isso é uma coisa que a gente escuta muito. Ah, mas a minha mente está muito perturbada. Não para, os pensamentos não param, eles são constantemente, ficam aí constantemente me visitando. Isso é comum. Alguns até dizem, não, mas quando você faz a Zen, sua mente não vai deixar de parar. Os pensamentos não vão cessar. Não é bem assim, não. Eles vão ficando cada vez mais o quê? Espaçados. Os pensamentos vão ficando mais distantes uns dos outros. Você vai tendo nenhuma onda mental, pouquíssimas ondas mentais. Imagina o nível de relaxamento que isso é, pessoal. Sábado passado, a gente estava até conversando aqui. Quando você faz 20 minutos de zazen, um zazen puro, que você consegue deixar com que essas ondas mentais fiquem espaçadas, isso é equiparado como se você dormisse 2 horas de sono. 20 minutos de zazen profundo equivalem a 2 horas de sono, um sono reparador. Continuemos, então. Fique grato. Fique grato a essas ervas daninhas, porque elas vão enriquecer a sua prática. Se você tiver alguma experiência de como as ervas daninhas se transformam em alimento mental, sua prática fará progressos notáveis. É assim. Um pensamento, uma palavra, nunca fica só. Ela fica remoendo ali. Sei lá, tá todo mundo em silêncio aqui. Aí você fala, sei lá, a palavra bola. Aí aquilo já começa o quê? A gerar uma série de narrativas na sua mente. E é importante que você perceba como isso acontece e quando isso acontece. Lógico. Claro que não é difícil fazer interpretações filosóficas. Claro que não é difícil fazer interpretações filosóficas ou psicológicas acerca da nossa prática, mas isso não basta. Nossa, é tão bonito isso. Eu vou ler de novo. Não é difícil fazer interpretações filosóficas ou psicológicas acerca da nossa prática, mas isso não basta. O que precisamos é ter a experiência. Isso é o Zen. É ter a experiência. O Zen, o Zazen, é para aquele que cansou de blá, blá, blá e quer fazer a prática iluminada de Shakyamuni Buda. Aliás, a prática da meditação tem uma força incrível. Diferentes mestres, diferentes tradições religiosas tiveram seus momentos
de isolamento e prática. Olha que ensinamento precioso agora. A rigor, nenhum esforço que façamos beneficia a nossa prática. A rigor, nenhum esforço que façamos beneficia a nossa prática. Porque ela cria ondas em nossa mente. O esforço cria ondas em nossa mente. Contudo, é impossível obter completa serenidade mental sem algum tipo de esforço. Olha que coisa complicada agora. O esforço não é muito bem-vindo, porque ele cria ondas mentais. E agora? Como resolver essa incógnita? Ele vai dizer. Contudo, é impossível obter a completa serenidade mental sem algum tipo de esforço. Temos que nos esforçar, mas temos também que esquecer de nós mesmos. Temos que nos esforçar, mas temos que nos esquecer de nós mesmos quando estamos fazendo esse esforço. É tão interessante isso. Porque se você se esforça e você coloca um eu junto desse esforço, você está fortificando não necessariamente a sua prática, mas o seu ego. Isso é um ensinamento muito precioso. Isso é muito importante que você saiba. Sem esforço, a gente não chega a lugar nenhum. Mas eu não posso ficar me associando. Eu estou fazendo esforço para mim, para a minha prática. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Olha como isso é sutil. É muito precioso esse capítulo. Continuemos. Na ausência de consciência, qualquer esforço, qualquer ideia ou pensamento se dissipa. Você deve colocar a sua mente na respiração. Até deixar de estar consciente da própria respiração. Zazen de iniciante. A galera chega. Orientação. Observe apenas a respiração. Se tiver alguma dificuldade de se concentrar, observe as partes do corpo mentalmente. Pé direito, pé esquerdo, perna direita, perna esquerda e assim vai. Mas a prática fundamental é simplesmente o quê? Coloque a sua mente na respiração. A gente sempre diz isso. A mente acompanha a respiração. Mas o ideal é que você não precisa ficar consciente nem da sua mente, nem da sua respiração. Essa é a prática. Continuemos.
devemos persistir em nosso esforço, sempre, mas não almejar atingir algum estado. Devemos apenas tentar manter a nossa mente na respiração. E à medida, essa é a nossa prática, manter a mente na respiração. Até que você esqueça, mente e da respiração. Essa é a nossa prática. À medida que você praticar, esse esforço vai se tornando mais e mais refinado. No início, o esforço resultará um tanto grosseiro, impuro, mas pelo poder da prática, esse esforço tornar-se-á cada vez mais puro, sutil, como a gente diz muito aqui no Zazen para ensinar. Você deve praticar sempre, sem objetivos. Você deve praticar do mesmo jeito que você anda, respira, come e bebe água. Como sendo mais uma coisa do dia a dia. E deixar que os resultados por si só o quê? Apareçam. Uma coisa que acontece é que nós somos muito imediatistas. Ah, eu sentei uma vez, não aconteceu nada. Eu deixo. Eu sentei 2 vezes, não aconteceu nada. Eu deixo. Eu sentei 100 vezes, não aconteceu nada. Eu deixo. A gente não deve sentar com a noção de ganho. A gente deve apenas sentar-se e deixar que os resultados o quê? Apareçam por si só. O meu primeiro professor, Iko Sensei, ele sempre dizia, eu duvido que você pratique Zazen durante 3 meses, todos os dias, e você não perceba resultados. E é verdade. Vamos lá para encerrar. Quando seu esforço se torna puro, seu corpo e sua mente se tornam puros. É assim que praticamos o Zen. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e possamos nos tornar puros, o caminho iluminado. Boa prática e boas reflexões.